Boa noite! Conforme prometido, aqui estou eu. Quase 19 horas. Live polêmica. Botei até um filtro aqui, ó, poderoso. Pra ficar gata. Boa noite, pessoal que tá entrando. Conforme prometido aí, live inédita hoje. Por volta das 19. São quase 19 horas. Ó, e eu vou avisando. Eu não vou deixar gravada essa live, de propósito. Vou falar já já por quê. Não vou deixar gravado. Quem entrar, entrou. Quem não entrar, perdeu. E hoje eu fiz uma enquete, né, lá no meu story. Perguntei o que vocês queriam. Se vocês queriam um tema de cabelos e como está relacionado a arquétipos, né? Obviamente, ia falar o que é arquétipo. Ou como aumentar seguidores, né? E aí, obviamente, eu já imaginava, vocês escolheram como aumentar seguidores, né? Já imaginava. Tema polêmico. Então estamos aqui conforme o combinado. E eu vou contar um pouquinho de como eu cheguei ao número de seguidores que eu tenho, que muita gente já me perguntou. Muita gente já há uns anos me pergunta isso. E pergunta, você comprou seguidor, comprou seguidor? Enfim, eu vou responder, né, a essa pergunta, vou falar como que eu consegui e quais são os métodos utilizados por muitos influenciadores e pessoas que estão trabalhando nesse meio. Eu dei uma estudada nesse assunto, claro, óbvio, até porque me interessa. Tem uma série de recados para dar para vocês. Então, quem for entrando aí vai conseguir acompanhar. Quem não entrar, eu sinto muito, porque eu falei que eu não vou deixar gravada. Até porque é um tema polêmico, as pessoas têm muita curiosidade sobre esse tema. E assim, eu não acho justo, porque o pessoal que tá aqui, né, que tá honrando aqui no horário, eu não acho justo depois eu olho e tal. Então, assim, não. Hoje eu tô assim. Hoje eu não tô tão boazinha. Então, eu só vou falar com quem tiver aqui ao vivo, tá? Eu vou contar a história de como eu consegui o número que eu tenho de seguidores, né? Mais de 19 mil pessoas. E falar um pouquinho de o que pode ser feito para aumentar o número de seguidores. Boa noite, pessoal. Então é isso, eu vou começar aqui, tá? Mesmo com pouca gente, quem for entrando vai entrando, vai acompanhando, vai pegar o bonde andando. Comigo é assim. Deixa eu ver, nem sei se já deu 19 horas, né? Porque foi. Eu falei que ia ser por volta de 19 horas. Acho que eu comecei um pouquinho antes, né? Eu tô aqui tentando ligar meu computador, ainda não ligou, pra eu poder ver o horário, entendeu? Aí, aí é isso, a gente vai falando, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa também, sabem que essas lives que eu faço são sempre abertas, tá? Quiser bater um papo, falar alguma coisa aí nos comentários. Então, é o seguinte, né, gente? É um tema muito pertinente, é o que eu mais vejo a gente falando, eu quero aumentar meu número de seguidores. Eu quero, eu quero, eu quero. E assim, a primeira questão que eu vou colocar aí, né, para vocês que querem aumentar o número de seguidores é a seguinte: por que você quer aumentar o seu número de seguidores? Você tem algum objetivo com isso? Você quer, quero ficar famosinho, tal? Você tem algum produto? Você tem o seu negócio com essa profissão? Tá relacionado? Você só quer reconhecimento, quer curtida, quer interação? É parar pra pensar, né? Por que aquilo é importante pra você? Então, assim, para muitas pessoas, é claro que o número de seguidores vai estar relacionado ao sucesso do trabalho delas, no sentido de ter mais clientes, né? Enfim, de ter mais autoridade naquilo que ela vai estar falando, né? Que assim, quanto maior a audiência, automaticamente a gente associa aquilo a uma maior autoridade. Então, realmente, essa questão do número de seguidores é real, não tem como fugir disso. Eu vou falar também um pouquinho pra vocês por quê, como eu senti isso na pele mesmo. E é isso. E assim, e várias, vamos botar assim, várias técnicas que são utilizadas, né, para aumentar seguidores. E essas técnicas, elas também são modificadas ao longo do tempo. Então, assim, as técnicas que eram utilizadas vamos botar aí, 3, 4 anos atrás, elas já estão desatualizadas, tá?
aí já não vão servir, não vão mais trazer tantos resultados quanto outras técnicas mais atuais, tá bom? Então eu vou começar um pouquinho contando a minha história no Instagram. Eu, por volta do ano de 2016, 2017, eu queria muito trabalhar no meio digital, né? Foi quando eu tava vendo vários canais no YouTube, eu queria ter o meu canal. E por vários motivos, eu não consegui levar aquilo à frente na época, porque eu tinha muitas inseguranças. Tô confessando aqui, eu tinha muitas inseguranças de estar me expondo. Eu não tava me sentindo bem com a minha imagem na época. Eu acho que eu já até comentei aqui em outras situações que eu achava que meu rosto estava muito inchado, eu estava acima do meu peso ideal, não estava legal. E entre várias situações, porque assim, na verdade, essa questão, né, do peso e tudo mais, ela não é assim... ela é assim, a consequência de alguma coisa. Eu tava infeliz, eu tava, enfim, num relacionamento infeliz, numa situação infeliz. Então aquilo refletia na minha imagem, então eu achava que eu não conseguia fazer vídeos porque na época eu estava me sentindo gordinha. E isso era uma mentira que eu contava pra mim mesma, porque na verdade eu não estava legal, minha autoestima não estava legal, porque eu estava vivenciando situações que eu tinha que romper com aquilo e eu não estava com coragem pra romper com aquilo, tá? Só tô dando uma introdução aí dessa época da minha vida, 2016, 2017, que eu comecei a me importar muito com esse mundo, né? E foi uma época, assim, que particularmente eu vi o Instagram crescer muito, tinha as blogueiras, tinha a Gabriela Pugliese, outras blogueiras famosas, influencers e tal. E eu, assim, nossa, meu sonho era me tornar uma delas e ser, claro, uma pessoa que tivesse um estilo de vida interessante para estar impactando as pessoas. E eu observava muito, eu seguia, eu ficava ali de olho nas postagens e tudo mais. E eu queria chegar naquele patamar, eu queria ser uma youtuber de sucesso, eu queria falar sobre temas relevantes e tudo mais. Só que como eu falei, eu mesma dentro de mim não estava bem para começar a agir daquela forma, sabe? Porque tudo começa no interno. Para você ser uma youtuber de sucesso, para você ser uma influencer de sucesso, você tem que estar se sentindo bem com você mesma. Quando você está passando por uma situação que você você não tomou assim, as rédeas da sua vida, você não tem autonomia o suficiente para ser você mesma, aquilo vai te causar um impacto ruim e você não vai conseguir passar isso para as pessoas. Isso é fato, isso é uma coisa que eu vivenciei. Mas enfim, aí o que eu comecei a fazer na época? Meu Instagram era super, assim, super vazio. Eu nem tava postando porque como eu não tava muito segura, eu não tava me sentindo bem com a minha imagem, eu quase não postava foto, não postava nada, enfim, tava numa vida assim, né, de casada na época, enfim. E aí eu tinha pouquíssimos seguidores, eu não tinha nem 1.000 seguidores lá, né, por 2016. E aí, o que eu fiz? Aí, voltando um pouquinho atrás, quem me conhece sabe que eu comecei a modelar, né, lá pelos meus... Primeiro trabalho eu tinha 19 anos, eu comecei tarde, né? E aí, eu comecei a modelar mesmo pra valer lá com os 21, 22, fui fazendo uns trabalhinhos e fui gostando e tudo mais. E aí, eu cheguei a fazer, né? Vou falar que eu cheguei a fazer fotos mais sensuais, né, fotos mostrando mais o corpo, uma pegada mais artística, porque eu sou apaixonada, né, por essa questão artística e por né, uma nudez bem trabalhada. Então eu fiz umas fotos que eu achei muito, muito legais na época, né? Na época meu parceiro sabia e tudo mais, né? Não dava opinião, falava, sim, vai fazer se você gosta e tudo mais. Só que eu tinha vergonha de expor, porque eu sabia que rolava muito preconceito, né? Então, assim, eu fazia aqueles trabalhos, mas era uma coisa mais, assim, oculta, entende? Era uma coisa bem oculta na época. Isso lá para 2013, 2014 que eu fiz esses trabalhos, então eu tinha essas fotos. Então tá, então voltando a 2016, 2017, que eu falei que eu comecei a ficar mais atenta ao Instagram e eu vi que muita gente estava bombando, tal, Gabriela Pugliese e as influências, as blogueiras, né? E eu, gente, eu quero ser uma delas. Eu tava naquela assim, quero ser uma delas, mas não tava. Aí o que eu comecei a fazer? Na época eu comecei a pesquisar, como eu falei, as técnicas utilizadas lá atrás não são as mesmas de hoje em dia. Então eu vou ser bem aberta aqui, eu vou falar o que eu fiz. Eu vou assumir aqui, gente, ao vivo, o que eu fiz. Em primeiro lugar, não. Eu não comprei seguidores. Eu não gastei um centavo comprando seguidores. Eu vou falar isso pra vocês,
tá? Já até gastei com o Instagram, eu vou falar também como e porquê, mas não foi comprando seguidores. Então, pra quem me pergunta, pra quem tem essa curiosidade, pra quem acha que eu fiz, eu não fiz, ok? Tô falando aqui numa boa, se eu tivesse comprado eu falaria, porque eu tô numa fase da minha vida assim que eu tô trabalhando com a verdade, é isso, tem medo de nada. Beleza, mas o que que eu fiz? Eu usei uns aplicativos que existiam na época, tinham na Apple Store, não lembro, eram uns nomes aí aleatórios, aplicativos aleatórios, que ele fazia. O que acontece? Nessa época as pessoas usavam muita hashtag, nessa época as pessoas seguiam outras pessoas de acordo com a hashtag, e tinha muito essa coisa do sigo de volta, não sei se vocês lembram, sigo de volta, né, lá nos perfis de famosos, tinha a questão de você dar like em fotos, né, de desconhecidos, e aí essas pessoas te seguiam. Tinha muitas técnicas que utilizavam disso, né, e isso era muito falado naquela época, isso funcionava de fato, muitos perfis cresceram assim. E aí eu descobri nessa época uns aplicativos que tinham na Apple Store, que você ficava lá curtindo, curtindo, e aí você recebia curtida, e também tinha, depois de não sei quantos de pontuação lá que você fazia, você ganhava seguidores. E eu nessa época realmente acho que eu não tinha mais o que fazer da vida, e aquilo pra mim era importante, eu ficava lá nesse aplicativo e aí fui conseguindo, fui aumentando, passei de 1.000 e tudo mais, e fui aumentando. Foi só isso que eu fiz? Não. Eu utilizei também essas técnicas mais tradicionais, e eu vou falar agora a cereja do bolo, que eu não sei se a sociedade está preparada para ouvir, mas eu vou falar, eu tenho que admitir, eu tenho que ser sincera, que foi o seguinte, lembra que eu falei das minhas fotos sensuais lá de trás? Pois é. Então, assim, chegou aquele momento de eu mostrar para o mundo as minhas fotos. E, gente, realmente, botar uma foto sensual na internet, bomba. E isso, assim, me ajudou muito também, tá? Então, assim, aqueles meus ensaios sensuais, né? Que as pessoas... Até porque eu sempre fui uma menina muito tímida, sempre tive aparência, né? Muito... As pessoas que me conheciam, né? Lá de trás. Então, assim, aquilo foi... Meu Deus! Foi uma coisa, assim, super impactante. É diferente da mulher que sempre teve aquele jeitão e tal, e coloca mais um ensaio. Na época, não. Foi algo, assim, que causou um impacto, sabe? E isso, assim, deu muito engajamento. Na época, não tinha, né, igual já tem um tempinho, não tinha essa questão dos insights, quantas pessoas engajaram, não tinha essas coisas tão detalhadas nas fotos, que hoje em dia tem. A gente tem uma noção se a foto tá bombando ou não, do porquê e tudo mais, a gente tem uma boa noção hoje em dia. Na época não tinha. Mas era algo assim, era impressionante de ver a diferença de quando eu postava uma foto de um ensaio sensual para uma foto normal, eu sorrindo, nada demais, entendeu? Então, assim, é um engajamento enorme, tanto, assim, a questão de homem, sim, mas de mulher também. Muita mulher que nem nunca falou comigo, tipo assim, que eu conhecia, sei lá, da escola, sei lá, da faculdade, e que, nossa, você tá linda e tal, porque isso também gera nas mulheres uma sensação de, olha, sabe, eu também posso fazer isso, você tá empoderando as mulheres. Então, assim, muitos dos comentários, era uma enxurrada de comentários, assim, eu não tava acostumada com aquilo, que eu recebia eram de mulheres. Eu achei até interessante, porque eu achava que assim, não, vai ficar muito voltado para homem, e não necessariamente. Então, como eu falei, eu usei, tá, aplicativo na época, lá em 2016, 2017, como eu falei, né, eu ficava lá, era um trabalho manual, era como se fosse você mesma tá lá curtindo as fotos, seguindo as pessoas, só que o aplicativo ele te ajudava a fazer isso de uma forma mais rápida. Então, eu não comprei seguidores, voltando a repetir. E aí eu aumentei muito meu número de seguidores, eu fui postando as fotos sensuais, usava hashtag, vinha seguidor por hashtag. Então, assim, foram uma série de técnicas. Eu tava naquela época com tempo pra fazer aquilo. Eu realmente estava motivada, porque eu achava que eu ia me lançar na internet e tudo mais. Acabou que na época eu não me lancei, né? Eu cresci o meu Instagram. E, assim, fiz ele crescer e eu até consegui manter isso. Depois eu vou explicar também como... Mas aquilo, assim, até então não me trouxe retorno, sabe? Assim, financeiro. As pessoas falavam, tá, e daí? Você tem tantos seguidores, mas aí ganha dinheiro com isso? Eu falava, não ganho dinheiro com isso. Até então. Eu também vou explicar. Mas, assim, o que foi... Beleza, aí 2017 eu tava com isso, mas eu não foquei tanto no Instagram, porque eu comecei a trabalhar com uma outra área, não tinha nada a ver com aquilo. Eu fiquei meses sem entrar no Instagram, eu desativei minha conta temporariamente. Enfim, e aí as coisas foram acontecendo aos poucos, né? Aí me chamavam pra fazer trabalho muito de parceria, fotografia.
eu comecei em 2018, foi um ano que marcou um pouquinho, que eu comecei a receber assim mensagem de produtos para fazer parceria, aí até produtos internacionais, sabe, hidratante, cosméticos, tem um pouquinho disso, de repente tem no meu feed ainda, não sei se eu não lembro se eu deixei, depois eu vejo. E aí eu recebia esses produtos, né, eu ganhava, em troca eu fazia as postagens e tal, falando bem, essas coisas, né? Vocês conhecem, tipo influencer mesmo. Que eu também já conheci várias pessoas que faziam isso, mas não ganhava dinheiro. Você ganha e tal, até serviço, dependendo, serviço estético, já ganhei muito também, questão de parceria e tal. Enfim, essa questão da modelagem também, como eu falei, que quando eu comecei, né, lá com os meus 19, 20, 21, e aí eu já ganhei muito essas questões, questão de parceria mesmo com a modelagem. Beleza, isso eu tô falando de 2018. Até então, nada de dinheiro, né? Tudo mais. E aí o que acontece? O número que eu cheguei de seguidores na época foi, acho que 20 mil. Só que assim, essas pessoas que você ganha dessas formas, elas vão saindo, elas não têm compromisso nenhum com você. Então, assim, você ganha seguidores, mas assim, não quer dizer que essas pessoas vão ser fiéis a você, né? Vão estar fiéis ao seu perfil. Elas podem sair. Então é muito comum, principalmente quando você usa de alguns artifícios, essas pessoas irem saindo. Então, assim, de uma semana para outra cai, despenca o número de seguidores. Isso aconteceu comigo várias vezes. Porque como eu foquei na minha vida profissional em outros aspectos, né, que eu não estava mais ligando pra internet, algumas épocas e tudo mais, então eu não tinha interação, eu não postava foto, não fazia nada. Então imagina, eu tava tipo lá, um peso morto em um perfil seguindo ali, morto, as pessoas vão lá e vão te seguir, isso é fato, isso acontece. Ah, obrigada, Dani. Enfim, como eu tava falando, então assim, conseguir um número de seguidores sempre vão ter técnicas e elas são sempre atualizadas, mas é necessário que a gente mantenha esse número de seguidores, né? Que a gente esteja cativando. E como eu falei do inicinho da live, né, não sei se vocês acompanharam, que é importante a gente saber o porquê que a gente quer aquele número de seguidor. Você quer ser uma influência digital? Você quer, eu quero audiência? Não, eu quero realmente cliente para o meu produto, né? Aí você tem que entender qual tipo de cliente que você está querendo, porque como eu falei, esses artifícios que eu utilizei, como eu falei, eu não comprei seguidor, mas eu utilizei de alguns artifícios que na época davam resultado, eles trouxeram, assim, tipos variados de pessoas e muitas pessoas que não dão engajamento. Então, assim, às vezes você tem um número alto de seguidores, mas não são aquelas pessoas que vão te dar engajamento, que vão comprar o seu produto, comprar a sua ideia. Então, assim, você tem que saber direcionar. Agora eu vou falar, tá? Eu contei um pouquinho da minha história pra vocês, porque eu sei que é algo, assim, que gera muita curiosidade. E eu, como eu falei, fui super aberta aqui. Mas eu vou falar agora do que eu andei estudando há pouco tempo, do que deve ser feito para conseguir seguidores. Inclusive, eu tô gravando audiobook, tá lá no meu canal da PNL, tá? Que eu tenho mais de um canal, que é o 1 milhão de seguidores, do Brandon Kane. E eu tô assim, só que ainda não terminei de ler, né? Eu tô lendo, gravando junto o audiobook. E ele já dá umas dicas, só que ele fala muito da questão do Facebook, que você pode aplicar também ao Instagram. Ele fala até da Taylor Swift, né? Como ela começou a carreira dela. E assim, eu resumindo aqui pra vocês, ela tinha muita interação com os fãs desde o início. E os fãs ficavam tão assim, nossa, ela tá interagindo comigo, que eles compartilhavam. Então, através do compartilhamento, foi criando uma rede de fãs dela. Então, ele até dá um exemplo de uma marca, eu nem me lembro qual é a marca, não sei se era de cosmético, que aí criou alguma coisa que as pessoas tinham que compartilhar para ganhar. Ela fez uma promessa de que ia dar alguma coisa. E aí as pessoas compartilharam e a marca chegou a 1 milhão de seguidores. E aí, só que depois até teve um problema na entrega dessa promessa que a marca fez. Você imagina, gente, uma marca prometer que vai entregar um produtinho, um brindezinho que seja, para 1 milhão de pessoas. Tipo, nem a marca esperava que ia dar esse número. Então acabou que deu até um certo problema. Depois eu vou rever essa questão que tá lá no meu audiobook. Se vocês quiserem, eu vou deixar depois o link, tá? Vou botar nos meus stories. E aí vocês escutam, porque fala um pouquinho desse episódio, é interessante. Mas o autor, ele fala do poder do compartilhamento, que realmente o compartilhamento você causar o desejo, tá? Ali no espectador, na pessoa ali que tá usando a rede social, de compartilhar aquele conteúdo é a melhor coisa que existe. Realmente para expandir as redes, né? Claro, ele falando do Facebook, mas aqui a gente também pode, dependendo, aplicar no Instagram.
Sobre o Instagram, que eu andei, né, pesquisando, é o seguinte, o que eu vejo, assim, que mais fala hoje em dia é que você precisa publicar conteúdo com frequência, com constância. Então, você vai ver, o seu produto fala... vamos botar assim, eu fiz até uma live com a nutricionista, né? Com a Marcele. Aí, então, nutricionista, ela quer vender um negócio dela. Então, ela vai fazer postagens, né, falando sobre nutrição, dando dicas e tudo mais, alinhadas com o negócio dela, né? Ela tem que entregar esse conteúdo. E aí, de acordo até com um curso que eu faço, né, de lançamento, fala assim, dos conteúdos raiz, que são aqueles conteúdos mais densos, né? Aqueles conteúdos mais longos, que pode ser considerado, por exemplo, a live, uma aula, um vídeo longo, né? E conteúdos Nutella, que são pedaços, né, desse conteúdo, são textinhos pequenos, são coisas menores, mais fáceis de serem digeridas, e você, né, e colocando isso. Aí ele fala até assim, de você começar com um raiz, 4 Nutellas por semana. Aí até você chegar no patamar de 2 raiz, 7 Nutellas por semana. Ou seja, você tem que entregar muito conteúdo, que é isso que vai fazer, você vai atrair, né, a galera e vai fazer principalmente com que ela fique, tá? Isso é voltado para o seu negócio, para o que você quer lançar. Então isso é para uma pessoa que já amadureceu no propósito, no porquê que ela quer um número de seguidores. Ela não quer só, quero seguidores porque quero pelo meu ego. Ela quer clientes em potencial. Então, aí, esse caso se encaixa bastante, ok? Como eu falei, tudo vai depender da real motivação, tá? Outra coisa que eu tenho que falar aqui pra vocês, como eu falei, a técnica que eu utilizava e que muita gente utilizou há 4 anos atrás, ela já... Infelizmente, é muito difícil você ter resultados. Por exemplo, hashtag. Eu até uso, tá? Nas minhas fotos, vídeos. Mas, assim, hoje em dia tá muito fraco, gente, o retorno com hashtag. Assim, pelo menos que eu observo comigo mesma, tá? Isso daí eu nem sei, nem tô ouvindo o expert falando, eu tô falando por mim. Então, assim, já não funciona mais, sabe? Já ficou pra trás, já tá desatualizado. Hoje em dia, o que acontece? As redes sociais, elas também, né, elas querem ganhar o dinheiro delas e tudo mais, o maior direito. Então, assim, o que elas fazem? Elas vão entregar o nosso conteúdo, a nossa postagem, para determinado número de pessoas. Acho que vocês já ouviram falar no algoritmo do Instagram, no algoritmo do Facebook, no algoritmo do YouTube, né? E aí... enfim, a gente fica dependente disso e isso mudou muito ao longo do tempo. Então, se antigamente entregava... Vamos botar aí o Facebook, entregava 100%, 50%. Hoje em dia entrega, sei lá, 3%. Eu não sei exatamente os números, mas é uma coisa absurda. Deu uma queda absurda mesmo. Então, assim, os seus próprios seguidores não vão estar recebendo. E, assim, e quanto menos você interage, menos as pessoas vão receber o seu conteúdo, tá? Né, até onde eu sei é assim que funciona. Então, se você é uma pessoa que não tá ali o tempo todo comentando na foto de todo mundo, vendo história de todo mundo, interagindo com todo mundo o tempo inteiro, você tá, digamos, você tá focada no seu produto, você tá focada, sabe, você não tem nem tempo pra fazer isso. Então, assim, você não tá interagindo tanto, né, como a rede social gostaria que você interagisse. Então, assim, em contrapartida, essas pessoas não vão estar recebendo a sua publicação, o seu conteúdo, elas não vão estar nem vendo. Entende? Isso acontece muito, muito, é muito comum. Então, aí vai entrar outra questão que modificou bastante, que hoje em dia é quase que assim, primordial as pessoas que trabalham com internet entenderem de tráfego pago, né? O que é o tráfego pago? É exatamente você fazer propaganda, né, do seu conteúdo, né? Sabe o anúncio que a gente vê, o Saiba Mais, aí a gente tem no Instagram, tem no Facebook, tem no YouTube, no Google. Então, aí você tá anunciando. Então, assim, se você tem lá, né, o seu negócio, você tá fazendo aquela frequência bonitinha das postagens, você tem já o público-alvo que você quer, é importante você ter isso definido, e aí você vai começar no tráfego pago. E aí eu vou falar pra vocês. Então, assim, como eu falei, eu nunca gastei dinheiro com seguidores. Eu já fiz 2 vezes, tá? Aqui nesse meu Instagram, 2 publicações promovidas, que eu coloquei dinheiro pro Instagram passar isso para mais pessoas que não sejam meus seguidores. Oi, Davi, estamos aí, verdade, hein? Em breve vai ter novidade boa. E aí, eu vou contar pra vocês né, o que eu fiz. Se eu não me engano, foram 2, tá? Se eu não me engano, do meu Instagram. Porque, na verdade, como eu também, né, trabalho com
o meio artístico, né? Também começando a cantar, fazer alguns trabalhos, foto e tudo mais. Na época, eu tava querendo investir mais pra esse lado. Então, as publicações que eu promovi, né? Que eu paguei pro Instagram passar para mais pessoas, estavam relacionadas a essa questão artística, né? Uma foi da música, né? Que eu gravei com meu amigo, o Ronaldo Lima. Então, assim, eu fiz, acho que não foi da música em si, foi uma foto só para, né, causar uma certa expectativa. E a outra, acho que foi alguma foto também que eu fiz, algum ensaio que tinha a proposta de criar um produto e tudo mais. Enfim, eram postagens relacionadas a essa questão artística, tá? Então tinha essa proposta. E aí, o que eu posso falar pra vocês? Então eu paguei pra essa questão de seguidor? Não. Porque, infelizmente, essa é uma forma, assim, da forma como eu fiz, que eu paguei muito pouquinho, assim, um valor muito baixo, vamos botar aí, eu paguei, sei lá, 20 e pouco, valor mais baixo pra espalhar nessas postagens. E na questão do meio artístico, isso, pra mim, pelo menos, não funcionou da forma como eu gostaria. Eu ganhei, assim, bastante curtida, muito mais do que eu estava acostumada, né? Nessa questão orgânica, assim, não tem nem comparação. Para curtida super funciona. Porém, para seguidor não tanto, tá? Que as pessoas hoje em dia estão muito mais resistentes a seguir, assim, apareceu aqui no meu feed, vou seguir. Hoje em dia isso é muito mais difícil. Ainda mais sendo assim, uma pessoa assim que ninguém nunca viu. Sei lá, eu sou uma artista, tô começando, ninguém nunca viu. Então, assim, a não ser, por exemplo, eu não fiz, sei lá, um clipe meu ainda e fiz essa publicação de um clipe, entendeu? Uma coisa mais assim, mais visual, uma coisa mais diferente. Aí pode ser, eu acho que funcione, tá? Mas, assim, de foto, as pessoas olham assim, lançamento do clipe e tal. Aí vai ver ali minha cara, meu nome, quem é ela? Tipo, sabe? A pessoa até pode curtir, tá legal. Entendeu? Pra seguir, precisa de algo a mais. Então, assim, na questão artística, eu acho que é mais difícil. Pelo menos é o que eu senti na pele, tá, gente? Tô falando por experiência própria. Então, assim, eu não lembro de ter conseguido seguidor com essas publicações que eu fiz, né, que eu promovi, que eu paguei. Eu acho que muito pouco, não acho que eu consegui seguidor sim, mas assim, não foi algo relevante, não lembro quantas pessoas seguiram. Então, como eu falei, eu não paguei por seguidor, porque isso pra mim não é pagar por seguidor, né, gente? Eu tô falando daqueles casos da pessoa que paga mesmo, aplicativo, robô. E aí eu já até ouvi, assim, eu nunca usei, mas eu sei que existe, na verdade, robôs, né, que ficam seguindo pessoas e tudo mais, a pessoa paga. Eu já até ouvi gente falando, o valor é tanto, é tipo, sei lá, 300 por mês, enfim, eu achei um absurdo, eu jamais faria isso porque não é o meu intuito, ainda mais agora, né, como eu falei lá no passado, eu usei de alguns artifícios que não eram pagos, né, mas na época, enfim, aquilo pra mim me motivou de alguma forma, porém hoje em dia não motiva mais. Eu quero pessoas que se atraiam pelo meu conteúdo, né, que sejam potenciais clientes, né, enfim, pessoas que estejam alinhadas com o que eu tô querendo mostrar aqui de conteúdo. Então, eu não me interessei. Mas eu já ouvi muito, gente, eu já ouvi de tudo, né, até porque eu conheço muita gente do meio artístico, fotografia, empreendedores, eu conheço muita gente, então eu já ouvi de tudo mesmo que vocês podem imaginar pra conseguir seguidor. E assim, pra mim, eu falo, eu acho que essas formas não valem a pena. Então, assim, uma coisa é o tráfego pago, que você vai estar pagando na própria rede social, no próprio Instagram, né, no Facebook, no YouTube, né, seja lá qual a rede você estiver utilizando, e aí você vai propagar aquela publicação que você acha que tá legal, que tá bacana, que tá mostrando o seu conteúdo, que tá mostrando o seu produto, que vai atrair o público que você quer. E aí você começa com um pouquinho, porque é super barato, sabe, no início, é super barato. Eu, por exemplo, eu comecei a postar, né, conteúdo voltado, né, pro que eu quero fazer, pro que eu quero lançar, e aí eu ainda não comecei a fazer as publicações pagas, mas eu vou começar a fazer e vocês vão sentir o diferencial, e eu em breve vou estar fazendo outro vídeo, né, mostrando a diferença. Vou começar a fazer, ter até uma técnica chamada montinho montão, você começa botando um pouquinho, aí você vai receber, né, retorno, porque você vai ter mais clientes e tudo mais, vai ter mais seguidor. Isso significa ter mais clientes, ter mais lucro, né? Você vendendo seu produto e aí você vai injetar, né, um pouquinho mais. Aí, enfim, aí você vai do montinho e vai subindo, tá? Essa é uma técnica, enfim, que a gente vai aprendendo com essa questão do tráfego pago. Então é isso, hoje em dia
é muito difícil crescer dessas outras formas que tinham, de hashtag, não sei o quê. Aí teve outro dia que eu vi um vídeo falando, você vai lá, hashtag boa tarde, quando for de tarde. Aí você vai curtindo, seguindo todo mundo, que aí você ganha. Gente, isso é muito, assim, muito furada, muito perda de tempo, assim. Pra quem é novinho ainda e tal, às vezes até, né, testa ali, vê, você vai ver que também não é nada de absurdo, você vai conseguir. Mas pra quem não tem tempo, realmente não dá. A melhor coisa é postar conteúdo. Outra coisa que eu tenho reparado, assim, que dá... Não tô falando que vai crescer absurdo de um dia pro outro. Mas, por exemplo, as lives, né? Quando eu faço live eu convido, eu tenho convidado pessoas toda semana. Sempre é interessante porque tem a minha audiência e a audiência da pessoa. Então, assim, eu acabo ganhando, né, seguidores que são da pessoa que estão me conhecendo e vice-versa. Então, essa é uma forma interessante, né? Se você gera conteúdo, se tá alinhado com o que você quer, né? Eu acho que live hoje em dia é quase pra tudo, tá? Quase pra qualquer área que seja. Então, acho que eu falei, assim, bastante, né? Falei um pouquinho da minha história, falei, né? Abri aqui o jogo, falei de algumas técnicas. A outra coisa, gente, hoje eu vi uma coisa que eu até fiquei meio assim, sabe? Eu fiquei meio chateada que eu achei aquilo tão nada a ver. Que assim, eu até sigo muita gente, até como eu falei, né, você ia seguindo, até como uma das tags e tudo mais. Eu até tenho que fazer uma limpa depois no meu Instagram, que tem muita gente que eu sigo que não tá alinhada com, assim, um tipo de conteúdo que eu quero ver, né, enfim. E aí tinha uma menina assim, novinha, 20 anos, lourinha, nem sei direito, nem lembro o nome dela, também nem ia falar também. E, né, aquela coisa, se é YouTube, TikTok, essa coisa mais novinha, geração mais nova. Aí tem, sei lá, 5 milhões de seguidores, né, no Instagram. E aí ela fez uma postagem, cuidado, alerta de gatilho, já parece assim, eu já fiquei curiosa, né. E aí a postagem tinha, era uma ligação, era em inglês, mas ela botou a legenda, e era a cara dela assim, tipo assim, reagindo àquilo. Ela pegou, na verdade, o TikTok, a postagem dela, e colocou no Instagram. E aí era uma coisa assim, acho que eu até já tinha visto assim, em algum lugar, era uma ligação de uma mulher pedindo socorro, ela tava com um bebê, e falando que ela faz socorro, uma coisa assim, ela não tava falando socorro, né, gente, era em inglês, help, enfim. E era uma coisa assim, sabe, assustadora, porque aconteceu alguma espécie de agressão, não dá pra entender na ligação, aí a menina ouvindo, assim, aquilo, né, tipo, ela só botou, cuidado, alerta de gatilho, e aí aparecendo as legendas e tal. Aí no final, gente, o que vocês acham que aconteceu? Tipo assim, a postagem sem propósito nenhum, não era um alerta de alguma coisa, não era ensinando alguma coisa, não era nada. Eu até comentei, gente, eu fiquei tão indignada, eu achei aquilo me fez até mal, porque eu ouvi aquele áudio, na hora, até me deu, sabe, meu coração acelerou, assim, gente, sabe, que coisa desnecessária, garota bonitinha e tal, não sei o que, lourinha, famosinha, não precisa daquilo, já tem um número grande de seguidores, de engajamento, e sabe, você vê que a pessoa faz aquilo pra chamar atenção, pra, tipo assim, acho que é falta do que postar, só pode, entendeu? Então, assim, a minha opinião se a pessoa chegou nesse nível, é melhor não postar nada, sabe? Então, assim, aquilo me deixa até chateada, porque eu acho que, tanta coisa boa pra falar, sei lá, pra fazer. Faz dancinha no TikTok, é mais interessante, sabe? Então, assim, eu só tô falando isso, que eu vi isso hoje, eu fiquei realmente indignada. Porque eu não enxerguei ali objetivo nenhum com aquela postagem. E eu vi uma necessidade da pessoa de estar ali o tempo inteiro só pra dizer que tá, porque não tem não sei quantos seguidores, ou se quer conseguir mais seguidores, pra saber se é aquela, eu sou uma pessoa polêmica e tal, enfim. E eu acho que a gente tem que entender aquilo que... A gente tem que se conhecer e entender por que é tão importante pra gente ter seguidor, né? Porque que a gente... Enfim, né? Eu acho que essa geração, assim, mais nova, né? Essa galera aí de 20, essa galera mais, né... TikTok e tal, assim, às vezes extrapola um pouquinho, né? É a fama pela fama. Então, assim, eu sei que é uma galera aí que tá fazendo sucesso, tá ganhando muito dinheiro, mas e aí, né? A gente não sabe nem as consequências disso, porque às vezes, enfim, né, pra cabeça da pessoa, eu acho que o mais importante que a gente, né, tem que se preocupar é em estar gerando valor, né? É em estar agregando de alguma forma. E é esse o recado que eu queria deixar. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa pra falar, porque às vezes, assim, eu penso tanta coisa pra falar e eu deixo fluir, eu nem faço anotação, assim, muito difícil. E aí eu só lembro desse caso, né, pra pra vocês estarem fazendo essa reflexão, né, de não ter seguidor, por, sabe, conteúdo bombástico, essas coisas. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Eu acho que era só isso, tá? Quer dizer, só isso tudo.
Se alguém tiver alguma pergunta, enfim, quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Ou cale-se para sempre, tô brincando, hein? Tô brincando, podem falar aí à vontade, mandar direct, comigo não tem essa não. Mas aí eu contei pra vocês a história. Eu falei, né, que eu não ia deixar gravado. Mas não sei, de repente, pode ser que eu mude de ideia. Não sei, pode ser. Contei um pouquinho aí da história dos meus seguidores, como eu consegui esse número, que até já tá um tempo estagnado, eu confesso. Ah, já lembrei de outra coisa, tá vendo? É assim, às vezes a gente esquece, mas lembra. Desde então, dessa questão que eu falei lá de 2016, 2017, né, que eu atingi esse número, e aí ficou mais ou menos, né, ali naquele mesmo número, chegou até a despencar em algumas situações, né, eu já tive até mais seguidores, só que como eu falei, não interagia, não postava, não tava focando no Instagram, e aí eu fui perdendo seguidores, como eu falei, é muito fácil perder seguidores, é muito mais fácil perder do que ganhar, essa é a verdade. Como eu falei, não é só ganhar, é saber manter, saber cativar. Uma vez que eu vi que cresceu o número de seguidor também, que já foi acho que em 2019, eu fiz uma vez uma participação num clipe, né, de um menino e tal, e assim, e não foi nem por ele, mas foi pela menina que era modelo do clipe. A menina era a musa do Botafogo, do ano anterior, então ela tinha muitos seguidores, era assim, uma menina muito bonita e tal, sensual, né, bastante foto sensual, e aí a gente fez eu coloquei nela no meu story, e ela me colocou no story dela, na verdade, né? Essa foi a questão, e ela me marcou, e aí vários seguidores dela me seguiram. Então, assim, eu ganhei centenas de seguidores, literalmente, de um dia pro outro. Até porque na época, né, botei um vestido com decote, tal, tava na foto com ela, não sei o que, musa do Botafogo. Aí foi assim, eu ganhei umas centenas de seguidores. Então, assim, eu não posso mentir pra vocês, como eu falei no início, das minhas fotos sensuais, que, né, tiveram muito engajamento, né, naqueles anos anteriores, que realmente, assim, sensualidade é uma coisa que vende, e vende muito. Então, assim, pra menina que quer, né, usar, menina ou menino, enfim, que seja, que quer usar, né, dessas artimanhas, que quer usar esse lado, que gosta, que, enfim, sabe de todas as consequências, que quer mesmo, enfim, seja lá o que for, beleza, realmente eu acho que talvez a forma mais fácil de conseguir seguidor. Eu não posso mentir pra vocês que eu acho que tá? Mas, como eu falei, você vai estar atraindo aquele perfil de público. Aí você tem que pensar, é esse perfil de público que você quer? Que, enfim, vai ser seu cliente? Não sei. Enfim, pra mim, então, não tenho mais interesse. Então, assim, eu não tenho interesse em ficar postando foto minha sensual nesse momento, porque não é o perfil de público que eu quero atrair. Mas eu tenho que falar pra vocês que essa é uma forma muito, assim, muito mesmo impactante de chamar seguidor, tá? Outra coisa, essas meninas, blogueirinhas e tal, enfim, blogueirinha, seja blogueira de verdade ou aspirante a blogueira, né? Fotos bonitas, fotos na praia, também com a pegada de sensualidade, fotos de biquíni, e que elas usam Photoshop. Esse Photoshop até de aplicativo de celular. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu nunca usei. Eu não tenho a menor paciência, tá? De ficar afinando cintura, mexer. Eu já vi várias que mexem braço, cintura, barriga, aumenta a coxa, afina nariz. Olha, eu já conheço várias meninas que fazem, isso é muito comum, infelizmente, tá? Eu não tenho paciência, eu nunca tive, na verdade, tá? Claro que tem foto minha de ensaio que tem tratamento, isso mas não sou eu que trato, enfim. Mas foto minha, assim, que eu tirei em passeio de celular, eu não uso esses artifícios. Tem muita menina que usa e aí se sente mais bonita assim, chama mais atenção, uma cintura mais fina que seja, e aí vai ganhar mais curtida, mais seguidora, etc. Eu, particularmente, não acho também, entendeu? Que isso vai gerar outros problemas de aceitação, a pessoa, né, querendo ou não, ela vai achar que precisa ser aquilo. Já até conversei isso em live com o Otto de fotografia, a gente falou um pouquinho sobre isso, a live tá gravada no meu perfil. Enfim, isso pode gerar uma série de outros problemas, né? Não tô julgando as pessoas que fazem isso, mas eu acho que pode não ser legal, pode não ser interessante. Eu, por exemplo, como eu falei, não tenho paciência de ficar mexendo. Então, assim, foto minha geralmente é muito assim, foto sem ser de ensaio, né? Eu sou assim, sou eu, sabe? Não tenho muita paciência. Por exemplo, agora que eu tô com um filtro, me deu vontade de botar. Eu falei no início da live, deu vontade de botar um filtro bonito.
Mas, assim, é saber, né, dosar e quando coloco, quando não coloco. Pô, que mar tem a foto minha aí, você vê foto minha sem maquiagem, sem nada, entendeu? Então eu não ligo. Mas, assim, muitas meninas, principalmente que tem, né, esse desejo de ser blogueira, aí tem até um perfil que eu tava vendo, eu sigo também, tem umas comunidades no... Comunidade? É comunidade no Facebook? Grupo no Facebook? Eu tô confundindo com o Orkut, nossa. Que fala, né, a diferença, é postada marcada, e tem a mulher, ela é de um jeito, né, tipo, não, tipo, ela quando posta a foto dela, é um corpão, violão, uma coisa do outro mundo. Aí quando marcam ela na foto, o corpo dela, tipo, é bonito, mas é um corpo super normal e tal, enfim. E, gente, é sem necessidade, né, realmente na internet a gente vê cada coisa que eu acho que, assim, hoje em dia, eu acho que o bonito, sabe, é o real, é o sincero, entendeu? Porque, assim, fica na cara, sabe? É tão, assim, pra mim já fica na cara. Quem usa Photoshop, quem... Então, enfim, é isso. Eu só queria deixar também essa reflexão aí pra vocês. E eu agradeço muito pra quem entrou, né? Pra quem que se fez presente, ficou me ouvindo. Eu me sinto honrada de vocês terem entrado. E é isso. Espero que vocês tenham aproveitado de alguma forma. Tá bom? Ah, amanhã vai ter live às 20 horas. Eu vou postar também depois no meu feed. Com uma professora de canto. Gente, que delícia. Sério, vai ser maravilhosa a live. Não percam. Beijos e boa noite.